deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Bom dia, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Certamente que vai ser um dia glorioso, certamente que vai ser um dia extraordinário, porque Deus, Ele governa sobre o nosso dia. Ontem eu estava escutando um rabino amigo falando, conhecido, e ele disse que a melhor coisa que existe e que o que todos mais querem é viver. Até quem diz que quer morrer quer viver. Pouquíssimas pessoas de fato não querem viver. Porque toda vez que você faz isso, você está dizendo para o mundo espiritual: eu recebo o fôlego da vida. Eu aceito viver. Tem muitas pessoas que reclamam do emprego, reclamam do trabalho, reclamam do casamento, reclamam da vida, reclamam da própria saúde, reclamam da aparência, mas continuam respirando. Ou seja, elas estão sendo incongruentes, porque ao mesmo tempo que elas reclamam da vida, elas querem viver. E isso não funciona. O que fez, mesmo diante de tanta tortura, os judeus sobreviverem ao Holocausto de Hitler, foi o desejo de viver. Humilhados, envergonhados, nus, famintos, saqueados, ainda assim eles pensavam: eu quero viver. Muitos morreram, mas morreram querendo viver. E eles vivem até hoje. Hitler morreu, o nazismo morreu, mas o judaísmo vive. Muitos ainda, inclusive, são remanescentes daquela época, idosos. Então vamos viver. Acordar cedo também é viver. Então parabéns, porque você acordou cedo. Alguns aqui ainda é uma hora mais cedo no seu país, na sua cidade, no seu estado. Mesmo assim, acordam cedo. Isso é o horário dos campeões. Então, mais uma vez eu digo, eu tenho feito live nesse horário, porque esse é o horário dos campeões, o horário de quem quer viver. Eu gosto de falar com pessoas assim. Eu gosto de falar com gente com mente grande. Durante muito tempo eu falava para minha esposa, eu dizia para ela, eu não sei porquê, mas eu tenho muitos seguidores, mas parece que a mentalidade desses seguidores é uma mentalidade escrava. Mas Deus, desde o ano passado para esse ano, tem nos dado seguidores de mentalidade, gente com mente boa, gente com mente grande,
ou com desejo de ter uma mente grande. E isso, vocês merecem ser honrados por isso. Amém? Bom, o tema de hoje é aliança de tempo com Deus. Faz parte também de mais uma meditação que eu fiz sobre algumas coisas que nós aprendemos aqui com o profeta Amaro, nas lives. E o que é a aliança de tempo com Deus? Há um grande dilema, há uma grande dificuldade no cristão. A grande dificuldade do cristão é em separar tempo para Deus. Glória a Deus. A dificuldade de separar tempo para Deus. Tem gente que desde que converteu, há 10, 20, 30 anos atrás, escuta dizer, olha, você precisa ter um tempo devocional com Deus. 5 minutos por dia, 10 minutos, 1 hora, meia hora, 20 minutos. Eu mesmo demorei muito. Mas demorei muito mesmo. Foram muitos anos de crente para eu conseguir aprender a ter tempo com Deus. Para mim parecia uma coisa que eu nunca ia fazer. Eu falei, esse negócio de devocional com Deus todo dia. Meu Deus, será que eu consigo? Parecia um grande desafio, um grande dragão a ser derrotado. Uma coisa que hoje para mim é normal. E por que as pessoas não conseguem separar tempo para Deus? Porque só há uma maneira de você conseguir ter tempo com Deus. Tempo para Deus. Se você definir uma aliança de tempo com Ele. Porque uma pessoa que tem caráter de aliança, ela tende a cumprir os votos da aliança. Por exemplo, eu tenho a aliança com a minha esposa, meu casamento, eu tenho aliança com os meus filhos, eu tenho aliança com meus discípulos, e eu vou fazer sempre o máximo que eu puder para não quebrar uma aliança. Imagina se eu fizer uma aliança com Deus, a aliança mais preciosa que você pode ter, a aliança com Deus. Então, se você não faz uma aliança com Deus em relação ao tempo, você nunca vai ter tempo para Deus. Por quê? Porque existe o ativismo, existe a distração, existem as preocupações com as coisas dessa vida. Existem as preocupações com as coisas dessa vida. Existe inclusive demônios roubadores de tempo. Você sabia que existem demônios roubadores de tempo? Você vai ver na profecia de Joel, quando Joel diz assim, restituir-vos-ei os anos, ano é tempo, que foram consumidos pelo gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Deus aqui, Ele não está prometendo que vai te restituir a casa que foi roubada, nem o casamento que foi destruído, nem o FGTS que foi negligenciado. O que Deus diz aqui é, eu restituirei o tempo que foi roubado. Por isso tem aquela música que diz assim, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Então, os demônios são roubadores de tempo. Todos nós temos 24 horas. Agora, algumas pessoas vivem 24 horas como se só tivessem 3 horas. Por quê? Porque elas são roubadas no tempo sem perceber. Os demônios roubam o tempo através das circunstâncias. O
que é circunstância? A circunstância é o maior roubador de tempo que existe. Vou te explicar como é que funciona isso. Através de uma ferramenta, de uma técnica. Eu não ia nem falar essa parte agora, mas eu vou falar aqui. Existe uma técnica chamada a tríade do tempo. Como é que funciona a tríade do tempo? Existem as coisas circunstanciais, as coisas importantes e as coisas urgentes. Vou desenhar aqui, ó. Você vai perceber que tem aqui um C na ponta da pirâmide, um U de urgente e um O I de importante. Então, preste atenção nisso. Se você puder anotar esse triângulozinho aí, você pode anotar. O seu tempo ele sempre vai ser direcionado para uma dessas três coisas. O que é a circunstância, o que é importância e o que é urgência. Por isso hoje eu resolvi fazer a minha live com a minha janela que dá para o jardim fechada. Por quê? Com a persiana fechada, cortina. Porque tem uns rapazes aqui, que são os pedreiros, que estão terminando uma obra aqui no quintal. E eu gosto de bater papo com eles. Eu gosto de falar sobre a obra, e às vezes a gente fala sobre outros assuntos, eu evangelizo eles. Mas toda vez que eu vejo o pedreiro, a minha mente é roubada. E às vezes eu tenho uma coisa importante, lembra das três palavras que eu acabei de falar aqui? Importante, circunstância e urgente. Às vezes eu tenho uma coisa importante para fazer, mas eu sou roubado pela circunstância, pela distração. E aí eu vou ali bater um papo, eu vou ali rapidinho conversar com o pedreiro. Eu fico meia hora, uma hora, 2 horas. E eu deixo de fazer o que é importante. Então, quanto mais você é roubado pela circunstância, entenda isso. Quanto mais você é distraído pela circunstância, você mais deixa de fazer o que é importante. Você está aqui no sofá rapidinho, só para fazer um negócio. Aí você senta, o sofá é confortável, a circunstância te rouba. Daqui a pouco você liga a televisão e começa a ver um seriadinho, não sei o quê. E circunstância é rotina, é distração. E nesse tempo, você poderia fazer uma coisa importante, mas você está fazendo uma coisa circunstancial. O problema é que quanto mais você deixa de fazer o que é importante para fazer o que é circunstancial, você vai criando urgências na sua vida. Então, o que é a urgência? A urgência é o resultado de não fazer o que é importante porque se fez o que é circunstancial. Então tem gente que Deus vai falar assim, é urgente que você ore. Você gaste 2 horas por dia de oração. Por quê? Porque você não orou nos últimos meses, porque você não orou nos últimos anos. É urgente que você faça uma caminhada. Por que você tem que fazer essa caminhada urgente? Porque você está com problema de saúde. Mas por que você está com esse problema de saúde? Porque você não fez o que era importante, dando bola para a circunstância. É urgente, eu preciso arrumar 5 mil reais urgente para pagar uma conta, o aluguel vence amanhã. Meu Deus, é urgente. Por que é urgente? Porque você poderia ter gradativamente dado importância ao que é importante. Entende? Então, o diabo, ele vai sempre te levar a viver por circunstâncias. Uma pessoa desorganizada, ela vive por circunstâncias. Entende? A vida vai acontecendo e ela vai, deixa a vida me levar, vida leva eu deixo a vida me levar, vida leva eu deixa a vida me levar, vida leva eu, ainda chega, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ainda glorifica a Deus no final. Mas a pessoa é levada pela vida, ela não leva a vida. Você tem um papel nessa vida, é dar destino para a vida. Você não é movido pelas circunstâncias, você deve governar sobre a vida. Entende? Então, cuidado com a perda de foco
Cuidado com a falta de planejamento. Por que eu acordo às 5 da manhã? Porque eu planejei acordar às 5 da manhã. Porque eu entendi que eu posso fazer isso, orar de 5 às 6. E de 6 às 7 eu faço live. E de 7 às 8 eu oro mais um pouco. E de 8 às 8h30 eu vou orar em português e conversar com a minha esposa sobre o que Deus tem falado, alinhar o dia. De 8h30 até as 9h30 eu vou caminhar. Então quando foi 9h30, olha quantas coisas eu fiz na minha vida. Quanto eu construí. E ainda é 9h30. E tem gente que nesse horário ainda vai estar acordando. Aí de 9h30 em diante eu vou construir um monte de coisas que eu posso construir durante o dia. Mas já fiz o meu 2 horas exclusivas para Deus, sem contar a live, além da caminhada, né? Então, o roubador de tempo, ele está aí. Às vezes o próprio sono é o diabo roubando o teu tempo. Ai, que eu gosto de dormir. Ai, como eu gosto de dormir. O sono, meu irmão, é uma morte. E o despertar é uma vida. Às vezes dormir um pouquinho é divino, é saudável, mas dormir mais... Cada minuto que você dorme a mais do que deveria, você tá sendo devorado no tempo. É que eu não consigo, eu não consigo levantar. Irmão, você pensa que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas existe uma técnica para acordar cedo. Eu descobri essa técnica. E é muito simples. O segredo para acordar é abrir o olho. Pastor, engraçado, essa piada é piada? Não, não é verdade. A gente fica assim, tá bom, eu vou. Mas não abre o olho, porque você sabe que se você abrir o olho, olhar para as coisas, dá uma boa respirada, fôlego da vida entrando dentro de você. Se você fizer isso, você vai acordar. Aí lentamente você senta na beira da cama, fica sentado, diz bom dia, dia, bom dia, Espírito Santo. Se teu marido, se a tua esposa estiver do lado, fala bom dia, amor. O cachorrinho vem te dar um beijinho e fala bom dia, meu filho. Bom dia. Levanta, vai escovar o dente, lava o rosto, se puder tomar um banho. Tem gente que não gosta de tomar banho de manhã, não tenho hábito. Eu realmente não tenho hábito de tomar banho quando acordo, mas é uma coisa muito boa quando faço. Eu acho até que eu vou começar a fazer. Aquele banho gostoso, lavando tudo, aquelas correntes de água descendo, lavando tua alma, lavando teu corpo. Você acordou. Pode ser 5 da manhã, meu irmão, mas você vai perceber que você acordou, você está vivendo. O sono já foi embora. E aí você vai criar, você precisa criar, entenda isso, uma aliança. Esse é o tema central. Criar uma aliança de tempo com Deus. Ou seja, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo. Uma aliança com Deus. Qual é a aliança que eu vou fazer contigo, Deus? Eu vou separar tantas horas por dia exclusivas para o Senhor. No horário tal até o horário tal, salvo as exceções. É uma aliança minha contigo, Pai. Agora, você vai fazer uma aliança para não quebrar. Por isso que nós temos que testar as alianças no relacionamento. Que uma pessoa que quebra um relacionamento com homens vai quebrar com Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Entende? Então, assim como existem rotinas no mundo natural, por exemplo, a minha esposa agora ela não faz mais isso não. Mas ela tinha um hábito. Eu falava com ela, brincava, falava assim, amor, vem pra cá. Porque a minha esposa ora comigo todo dia, 2 horas, em línguas. Mas enquanto eu vinha para o quarto orar em línguas, ela ia orar em línguas botando a roupa na máquina.
e já botando, aliás, tirando as roupas da máquina, botando na corda e não sei o que lá, e já... Por quê? Porque era uma rotina dela, é comum para ela fazer isso, coisa de mulher, né? Natural, tem que secar a roupa. Melhor horário para botar a roupa na corda de repente era esse, na cabeça dela. Só que eu falava para ela, amor, existem as rotinas, escute isso, existem as rotinas do mundo natural e existem as rotinas do mundo espiritual. Da mesma maneira que existem rotinas no mundo natural, por exemplo, agora mesmo aqui na porta passou a minha filha arrumada para a escola. Por quê? Porque é rotina, faz parte de uma rotina, tem que se arrumar para ir para a escola. Minha esposa está preparando o carro, vai levar ela para a escola daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos. Rotina. É uma coisa rotineira. Então, você deve ter várias rotinas no seu dia. Rotinas do mundo físico, rotinas do mundo natural. E da mesma maneira que existem as rotinas do mundo natural, nós precisamos criar as nossas rotinas espirituais. O que é uma rotina? Rotina é uma rota. Rotina é uma rota. É o que te dá destino. E qual é a rotina espiritual? É o tempo de vida com Deus, é o tempo de oração. Que você vai criar a sua aliança de oração com Deus. O tempo de oração é a oportunidade que você tem de plantar em você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. É a oportunidade que você tem de semear em você mesmo. A gente semeia tanto na vida dos outros, né? Pelo menos eu gosto de semear na vida dos outros. Falar de Jesus, fazer uma live, bater um papo, entregar uns códigos, ajudar com alguma coisa. Mas quando é que você semeia em você? Ah, quando eu vou no shopping comprar uma camisa? Sim. Quando você compra um presente para você é uma semeadura? Sim. Mas além disso, muito bem, Laura, muito bem colocado, rotina é uma roda, ótimo, um ciclo, né? Que muitas vezes se repete, rotina, muito bem. Então, eu gosto dos comentários da Laura, que ela pega uns remazinhos maneiros nisso aí. Estava esperando você falar. Então, quando você para um tempo do seu dia exclusivo para orar, quando você define esse tempo na agenda, no seu calendário, olha, eu vou orar tantas horas por dia, eu vou ler a Bíblia, eu estou lendo vários livros, eu tenho tanta coisa, esse é o meu momento, esse é meu cantinho com Deus aqui. Quando nós temos isso, nós criamos uma semeadura em nós mesmos, porque a oração não é para Deus, irmão, a oração é para nós. Sabia disso? Você acha que Deus não sabe tudo que você vai falar? Você acha que Deus não sabe tudo que você precisa? Então por que será que nós oramos? A oração é uma maneira de você estimular a si mesmo e a sua própria fé através da comunicação com Deus. E a única maneira de se conseguir vencer, criar uma rotina de oração, é criando a sua aliança com Deus. Tem pessoas, irmãos, que me seguem há mais de 4, 5, 6 anos e até hoje dizem: pastor, eu não consigo orar mais de 10 minutos em línguas, eu não sei o que acontece comigo, pastor, me dá sono. Não é sono, meu irmão. É que não sei. É porque você não quer, você não foca nisso. Você não foca, você não criou uma aliança com Deus. Então o que vai acontecer? Sempre vai haver alguma coisa, uma urgência, uma circunstância, uma distração, uma sabotagem que vai te tirar desse lugar. Mas se você falar: eu vou ter esse tempo exclusivo com Deus e fim de papo, meu irmão,
Nada vai te atrapalhar, porque você definiu esse tempo, você definiu essa aliança. A minha aliança com Deus, pessoal, é semelhante ao do profeta Amaro. Dízimo do tempo. A gente dá dízimo do dinheiro porque a gente não pode dar o dízimo do tempo. E o que é o dízimo do tempo? Você pega todos os minutos do dia, divide por 10. Por 10, é. Você pega todos os minutos do dia, divide por 10. E vão ser 144 minutos. Olha, você fala alguma coisa? 12 vezes 12. 12 tribos vezes 12 apóstolos. Governo. O sol para governar de dia, a lua para governar de noite, 12 horas, 12 horas. 144 mil de Apocalipse. São 144 minutos, esse é o dízimo do tempo, o que equivale a 2 horas e 24 minutos, 2 ciclos de 60 minutos, acompanhados de mais 24 minutos, são 144 minutos, esse é o dízimo do tempo. Por isso que eu oro 2 horas em línguas e depois eu ainda tenho mais 24 minutinhos em português, no mínimo, depois eu oro mais, já virou rotina, a roda. Tudo aquilo que você repete por mais de 20 dias vira um hábito. Entende? Então, o tempo que você não dá para Deus, entenda isso, o tempo que você não dá para Deus, ele vai ser usado por demônios ou por outras coisas. Ah, pastor, não tenho tempo, eu não consigo separar 2 horas. Só Deus sabe como minha vida é corrida. A sua vida é corrida porque você não separa 2 horas para Deus. Ah, pastor, o senhor não me entende, não dá tempo mesmo. Não dá tempo mesmo porque você não separa 2 horas para Deus. Porque se você fizer a loucura de falar assim, eu vou deixar o mundo acabar, mas eu vou separar 2 horas para Deus, quando você sair do seu quarto de oração, você vai ver que o mundo está mais construído do que nunca. Aquela fila do banco que você ia enfrentar, que você ia ficar 5 horas na fila, você vai entrar na fila e você vai ficar 5 minutos. Porque Deus, Ele vai devolver para você o tempo que você investiu nele. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém, Deus devolve com abundância. Ontem eu fui levar minha esposa para uma cidade aqui vizinha, pegamos um engarrafamento, ficamos 2 horas no engarrafamento, porque estava havendo barreira de lockdown para testar a temperatura. A barreira fake news, nem pediram o documento direito, só atrapalharam o trânsito. Porém, foram 2 horas, minha esposa, vai Ricardo, um engarrafamento, meu Deus, isso é difícil, que coisa. E eu falava para ela, amor, glória a Deus. Glória a Deus. Como eu precisava ficar 2 horas dentro desse carro, com o ar-condicionado ligado, ouvindo uma música, junto contigo, só eu e você. Que bom que Deus deu esse tempo para nós. Tempo. Então, nós precisamos ter um tempo especial para orar em línguas, para orar em português. Nós temos que ter esse tempo definido. Ah, pastor, eu oro todo dia. Não, mas quanto tempo? Não, eu oro assim, me vem na mente, eu oro. Meu irmão, para com isso, você não ora nada então. Se você não tem uma aliança de tempo com Deus, você não sabe nem o que está fazendo. Porque quem não quantifica o que faz, não sabe o que está fazendo. Quem não planeja, não sabe o que está fazendo. Entende? Você pode, às vezes, estar sendo enganado pelo seu próprio cérebro. Você fala, eu oro todo dia, mas se eu te perguntar qual foi a última oração que você fez, você não vai nem lembrar. Entende? Judas 1,20. Orando em todo o tempo, no Espírito, orando no Espírito Santo. Então, se você tem uma aliança com Deus,
Por isso que é importante fazer uma aliança com Deus. Você tem que definir um tempo mínimo. O meu é de 2 horas por dia, no mínimo. Tem dia que eu oro 5 horas, 6 horas. Mas se você definir um tempo mínimo e fizer uma aliança com Deus, fala, Senhor, a partir de hoje eu quero fazer uma aliança contigo. Eu vou orar pelo menos tantas horas por dia. O próprio Deus vai te lembrar da aliança. Porque quando nós temos uma aliança, meu irmão, o bom da aliança é que a outra parte te lembra. Né? Minha esposa está sempre me lembrando que eu sou casado com ela. De vez em quando ela fica toda bonitona só para lembrar. Então são alianças. A outra parte da aliança ela vai te ajudar a lembrar. E outra coisa, no teu tempo de oração, você precisa aprender a ter cuidado com os neurônios carnais. Isso aqui são palavras do profeta Amaro. O que são neurônios carnais? Neurônios carnais são aqueles roubadores de mente. Irmão, nossos neurônios que ficam aqui na nossa cabeça, tem gente que só tem 2, né, neurônios, tico e teco. Os nossos neurônios que fazem as sinapses e as conexões para que o cérebro funcione e crie pensamentos, essa máquina poderosa que fica dentro do seu, aqui da sua, esqueci o nome, do seu crânio, essa máquina poderosíssima chamada cérebro, que vale mais do que qualquer iPhone 11, 12, 13, 14, 15. Essa máquina, ela tem neurônios. Só que existem neurônios espirituais e existem neurônios carnais. E o que são neurônios carnais? São aqueles neurônios que estão sempre na carne, meu irmão. Você quer se concentrar em Deus, mas tem aquele neurônio que está falando assim, tem que fazer arroz, tem que limpar o jardim. Ou às vezes, até no pecado, você está orando em língua que tua mente está pensando na pornografia, meu irmão. E você orando em línguas e a tua mente vagando na raiva, na mágoa, no ódio. São neurônios carnais. Então você tem que ter cuidado. Você está orando aqui, ó. Se você perceber que os neurônios carnais estão invadindo, você tem que chamar os neurônios espirituais para entrar em ação. Como? Lendo a palavra aqui, ó. Você está orando, você abre a Bíblia. Aí você está orando em língua. Isso é prática. Acostuma. Aí você abre a Bíblia, lendo a língua. Ó, como um pardal que voa em fuga, a andorinha que esvoaça veloz, a maldição sem motivo não te pega. Uau! Aí você fica meditando nesse texto e orando em línguas. E os neurônios carnais vão embora, só os neurônios crentes vão ficar ali perto. Porque você está pensando pensamentos que não interessam aos neurônios carnais. Entende? É assim que funciona. Outra coisa, isso aí, o profeta Amaro ele contou esse testemunho, acho que eu falei ontem também numa live aqui, que ele ficou 40 anos, eu falei no meu discipulado, na minha mentoria, que eu fiz 10 horas da noite ontem, a mentoria das letras hebraicas, que aliás está cada vez mais profunda, cada vez mais maravilhosa. Espero que muitos possam participar da próxima turma. Mas o profeta Amaro ficou 48 horas falando em línguas um dia. 48 horas sem parar. Ele falou que ele queria saber até onde esse negócio ia. Ele disse, eu vou orando até ver até onde esse negócio vai. E sabe onde ele viu, o que ele viu, o que ele descobriu? O que ele descobriu foi que a esposa dele e as filhas dele estavam dizendo, pai, pelo amor de Deus, volta. Volta, porque você tem aliança de tempo com Deus, mas você tem aliança de pai conosco também. Você tem aliança de... É o TAV, né? É o VAV, né, gente? Que estudou comigo ontem à noite. Você tem aliança também de pai. Então também não adianta ficar aqui o dia todo na sala de oração orando
Daqui a pouco eu vou ter que sair, vou ter que capinar um jardim aqui, vou ter que comprar uma coisa, vou ter que ir no mercado. Vocês estão vendo que hoje eu estou aqui no milagre, irmão. Acabou o pó de café, esqueci de comprar. Fazer live essa hora sem café é só milagre. Eu estou conduzido pelo céu. Estou na água aqui, ó. Meus seguidores são tão abençoados. Outro dia uma irmã me chamou e falou assim: apóstolo, eu vi que o senhor gosta de café, né? O senhor já tomou café arábico? Esse café mais caro, né? E eu falei assim: né, irmã, sou doido para comprar, mas é mais caro, né? Quase 3 vezes mais caro que o comum. Ela: não, você vai tomar um café bom. Aí ela depositou o dinheiro para mim, deu R$100, 100 e pouco reais. Falou: compra o café melhor que você puder, você vai tomar. Se eu gosto de café, eu vou te abençoar. Eu falei: gente, meus discípulos são abençoados demais. Agora eu fico vendo a Judson de Oliveira. Judson também gosta de café. E ele tem umas maquininhas de café diferentes, assim, uns negócios diferentes. Você mede a temperatura da água, aí você bota o café. Tem toda uma regra, tem que ser o café certo. Eu falei: eu ainda vou ter uns desses aí. Para poder tomar um cafezinho. Ontem eu aprendi a tomar café com 2 gotas de pimenta, uma delícia. Mas vou voltando aqui. Só uma aspas que eu vou abrir e fechei já. Para a circunstância não roubar o que é importante para virar urgência. Tem coisa na oração em línguas que é melhor nós nem sabermos o que estamos falando. Agora eu estou falando sobre a importância da oração em línguas. Por que Deus não nos dá a interpretação do que nós estamos orando? Às vezes eu estou aqui, eu não tenho nem ideia do que eu estou falando. Se Deus interpretasse o que eu ia estar falando, se Deus me desse a interpretação em tempo real do que eu estou orando, de repente eu não ia orar. Eu falo assim: tá louco, Senhor, que eu vou pedir isso? Você vai contra a minha vontade. Mas é o que o Espírito Santo sabe de melhor a meu respeito. Então, orar em línguas é muito importante. E quem para de orar, para de crescer. Além de parar de crescer, diminui, encolhe. Eu sei disso. Porque teve uma época da minha vida, eu conto na minha série de oração em línguas que está no YouTube. São 15 vídeos. Está lá, gratuito. Uma série só sobre oração em línguas. Em um dos vídeos eu conto que teve uma época que eu fiquei orando em línguas, orando. Deus só me abençoou, muito milagre. Aí um dia eu cansei, eu falei: não, isso é exagero. Aí eu parei. Quando eu parei, minha vida foi para a lama. Você volta, meu irmão, você volta no tempo. Porque você quebra a aliança que você fez com Deus. Entende? Então, quem para de orar em línguas, regride. Agora, quanto mais tempo você dá a Deus, mais Deus devolve tempos roubados para você. Por isso que, às vezes, a gente entra numa atmosfera de milagre. Eu tenho vivido isso, irmão, que é bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção, bênção, é muita bênção. E você fala: meu Deus, é muito bênção, muita honra, muita honra. Mas por quê? Porque essa honra era para ter vindo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 11 anos atrás, mas naquela época eu não estava orando como eu oro hoje. Então Deus guardou essa honra e falou assim: não, ele não vai receber não. Fica tudo acumulado na sala secreta de Deus, na sala chamada Ricardo Ribeiro. E um dia Deus resolve devolver. E Deus fala: agora que você está orando, eu vou te entregar tudo de uma vez. As comportas do rei, as comportas do rei são abertas. E você recebe tudo aquilo que estava retido de uma vez só. Por causa da aliança com Deus. Entende? Mais uma coisa.
Negligenciar um momento de oração com Deus é perder uma aula importante no seminário do céu. Palavras do profeta Amaro. Entende? Imagina que você tem uma faculdade cara, com o melhor professor do mundo. E todo dia o professor dá aula. E você não pode perder uma aula. É igual a nossa mentoria hebraica aqui. Vocês sabem, quem faz mentoria comigo sabe, perdeu a aula não recupera não. O máximo que eu dou é um textinho no dia seguinte para você ter uma noçãozinha do que foi falado. Mas eu não gravo de propósito. Se eu gravar de propósito, um monte de preguiçoso vai... Acontece, me perdoe, mas acontece. Se eu gravar de propósito, um monte de preguiçoso vai... No dia seguinte é que ontem não deu, manda para mim o link aí que eu vou assistir agora. Não, meu irmão. Se eu acordo 5 horas da manhã e 10 da noite eu estou fazendo live para vocês, treinamento, eu quero vocês comigo, em tempo real. Perdeu a aula, perdeu a unção, perdeu o conteúdo, perdeu o que foi feito naquele dia. Ontem nós tivemos um treinamento extraordinário, revolucionário. Então, quando você deixa de orar, quando você negligencia um tempo com Deus, é a mesma coisa que faltar uma aula dessas. Nunca mais você vai recuperar o que Deus tinha para te dar naquele dia, naquele momento. Entende? Deus vai te dar outras coisas, mas o que você perdeu daquele fluir, daquele portal, daquele rio, perdeu, é irrecuperável. Porque a aula do céu, a faculdade do céu nunca para. É aula 24 horas por dia, meu irmão. É só você entrar na sala que vai estar lá o Espírito Santo te dando, te ensinando, te dando, te ensinando, te dando, te ensinando. Agora, se você fala assim, hoje eu não vou assistir a aula não, hoje eu não vou orar não, você faltou a aula, você perdeu o conteúdo daquele dia. Aí depois você fala assim, por que o profeta fulano, o profeta Beltrano, o apóstolo fulano tem essa revelação e eu não tenho? Porque você não quis participar. Não quis participar. Vamos falar sobre isso, Laura, em breve, sobre neuroplasticidade. O meu curso online de coaching, eu tenho um curso online de coaching profissional. O melhor curso que tem de coaching fui eu que fiz online. A primeira aula, são 50 aulas em vídeo. E forma coach profissional para atender. O meu curso de coaching, a primeira aula chama-se neuroplasticidade. Como você reorganizar seus neurônios para você ter mais inteligência e capacidade cerebral. Entende? Então, outra coisa mais importante aqui, falar em línguas no aeroporto, falar em línguas em lugares que você está ocioso, é uma oportunidade de você dar tempo para Deus. Eu gosto muito de falar em línguas quando eu estou dirigindo. Ontem mesmo, eu deixei a minha esposa lá no lugar que eu fui levar e voltei sozinho. Foi 1 hora de carro só no eu e Deus. E aí eu orava em português, eu chorei, eu gritei, eu fiz orações sinceras. O que é oração sincera? Quando você abre o coração para Deus, a verdade. Senhor, eu estou muito ferido, estou muito chateado com isso. Vontade que eu tenho de fazer isso, isso e isso. E aí eu falei, eu fiz perguntas para Deus, falei, Senhor, eu quero te fazer algumas perguntas, é isso, 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 o que o Senhor acha? Me responde quando puder. E larguei a pergunta no coração dele. Então, eu aproveito. Quando eu estou no aeroporto, irmão, eu fico o tempo todo assim, mesmo sem máscara. Não preciso estar com a máscara do Covid para isso não. Alguém senta do meu lado e pensa que eu sou que eu sou do Cazaquistão, que eu sou do Cracóvia, que eu sou de outro país, tá tudo bem. Aí esse cara deve ser de outro país, deve estar fazendo alguma reza aí do outro país. Tá bom, vamos para frente. Entende? Hoje nós vivemos um mundo, irmão, que dá para orar em línguas andando na rua, andando de bicicleta, dirigindo o carro, varrendo a casa. Dá para orar em línguas. Dá para orar em português.
trabalhando, virando uma laje, fazendo academia, caminhando. Então não há argumento para você não ter uma aliança de tempo com Deus. E aproveitar o tempo, a Bíblia diz, remindo o tempo. Aproveitar o tempo é orar o máximo que você puder. Entende? Quem ora não pode ser apressado nos resultados. Isso é uma coisa importante também que o profeta Amaro diz. Se você ora, não fica desesperado com o resultado não. Tem coisa que você vai orar hoje e Deus só vai responder daqui a um ano. Fica tranquilo, quando vier vai vir na hora certa. Como eu estou vivendo fruto de oração que eu fiz há um ano atrás, 2 anos. Fiz uma vida de honra, de honra, de honra, de honra, de honra. Por causa de uma oração que eu fiz há 2 anos atrás. É aquilo que eu falei, quando você ora, você semeia em você mesmo. A semente dá um fruto, tem um tempo para frutificar, entende? Então não adianta falar, Senhor, eu orei ontem, cadê minha resposta? Para, meu irmão, deixa a figueira crescer. Deixa a árvore dar fruto. Entrega a tua oração para Deus e confia. E para finalizar, a última frase. Essa é a mais dura de todas, tá bom? Essa é a mais dura de todas. Quem não separa tempo para Deus pode ser paralisado por Deus de forma drástica, somente para que tenha tempo com Ele. Aí você pega um Covid e fica 30 dias de Covid, deitado, não consegue nem se mexer, não consegue nem segurar o celular. Quando eu peguei o Covid, eu não conseguia nem segurar o celular, irmão. Eu apoiava o celular na parede e ficava deitado olhando para ele assim. E Deus falou assim, eu te parei, filho, para você ficar aqui comigo. Nem minha esposa podia entrar no quarto, eu fiquei em quarentena no meu próprio quarto. Só eu e Deus. Só eu e Deus. Tem gente, irmão, que vai para a cama, vai para o leito, vai para o isolamento, só para ter uma sorte com Deus. Tem gente que vai para a intubação, para o coma, só para ser levado para as regiões celestiais, para acertar conta com Deus, para conversar com Deus. Entende? Então, se você não separa tempo para Deus, Deus pode separar Ele mesmo tempo para Ele. E essa é uma das maneiras que Deus tem de revelar o amor dele por nós. Tá bom, queridos? Então, deem a Deus o que é devido. E se você é dizimista, glória a Deus. Essa é uma chave que vai revolucionar a sua vida financeira. Agora, acrescente a isso a vida de oração com aliança de tempo. Aliança de tempo. Quanto tempo você está disposto a definir de aliança com Deus? Eu já orei 1 horinha agora, vou orar mais 1 hora agora. Tranquilo, meu irmão. Acabou a live aqui. Já estou na poltrona boa. Tem uma almofadinha aqui nas minhas costas. Às vezes incomoda, eu tiro. Boto o pezinho para cima da mesinha que está aqui na minha frente. Encosto e ora camanarabalaba subiquitiricalatara. Brecalabandarabalabandarabalabandereke bequenterebalabassunihai. Chequepequeteri outro copontoroho. Labatia campeterri piquetoro. Alibanara subicara balabacha tarabai. E vou andando. Quando eu vejo, já passou 1 hora. Passou 1 hora e meia, 2 horas. E eu venci. E eu conquistei. E eu semeei. E aí os milagres vêm. Não tem como não vir. Essa é uma chave. Essa é uma das maiores chaves do meu sucesso. A minha vida de oração. Apóstolo, qual é o teu segredo? Qual é o livro que eu estou lendo? Irmão, eu posso te dizer todos os livros que eu leio, você não vai se tornar eu.
Você vai se tornar apenas uma pessoa inteligente, porque eu leio bons livros. Mas qual é o meu maior segredo? Vocês querem saber qual é o meu maior segredo? O que me faz estar aqui hoje com vocês? O que me faz não cair, manter de pé? O que faz os milagres acontecerem? Aliás, tem gente, irmão, que não gosta de ver você viver milagre não, né? Tem discípulo que só anda comigo quando eu estou na fossa. Quando eu começo a testemunhar 2 ou 3 milagrezinhos no Instagram, sai da cobertura. Isso acontece muito também. São pessoas que gostam de ser discípulos de fracassados. Seu líder não pode prosperar, porque você tem que ser um discípulo de um fracassado. Se o teu discípulo te prosperar, você sai fora e fala assim, quem é ele para prosperar? Problema terrível que acontece. Mas qual o segredo do meu sucesso? Qual o segredo da minha bênção, do milagre que eu tenho vivido? Qual o segredo da minha mulher, dos meus filhos que eu tenho, do meu ministério, que ainda vai crescer muito para a glória de Deus? O segredo é meu tempo com Deus. Por isso eu não negligencio, isso eu não tiro. As pessoas dizem, olha, o melhor momento para caminhar é quando você acorda. Eu falo, assim, tá bom, mas eu não abro mão da minha oração antes de acordar. Não abro mão. O melhor momento para caminhar é quando eu acordo. Legal, mas caminhar eu posso caminhar depois, mas orar, eu prefiro orar de manhã. Sabe por quê? Eu me conheço, meu irmão. Eu, Ricardo, me conheço. Se eu não orar de manhã, talvez eu nunca vou orar. E outra coisa, a palavra do Pai Nosso diz que o pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? É o alimento que ele tem para você todo dia. O alimento espiritual, não está falando aqui de pão com mortadela e queijo prato, não. Aqui é pão do céu. E qual é o horário para comer o alimento matinal? De manhã, o pão de cada dia tem que ser comido de manhã. Tem gente que vai falar, não, eu gosto de orar de noite. Come pão de noite, vai engordar, meu irmão. Carboidrato de noite faz mal. O horário para comer pão é de manhã. Acorda e ora. Pão de cada dia, Senhor. Para que você possa viver o teu dia alimentado por esse pão. Agora, se você deixa para orar de noite, você vai viver o teu sonho alimentado por esse pão. Só a noite alimentada por esse pão. Amém, lindos? Então, essa é a palavra de hoje. Aliança de tempo com Deus. Agora eu quero fazer um convite. Na verdade, eu quero fazer 2 convites aqui. Primeiro, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, eu vou entrar na live do apóstolo Luiz Henrique Smith para falar sobre o que o profeta precisa dizer nesses dias que estamos vivendo. Entende? E Deus já me deu algumas respostas, já está no meu script aqui, vai ser lindo. Possivelmente ele vai entrar, deve fazer as introduções e me chamar. Então, possivelmente, eu vou aparecer online umas 11h05, 11h10. Fiquem atentos. O que o profeta precisa falar? Quais são as mensagens que os profetas mais precisam dizer nesses dias? Então, vou falar o que o Espírito Santo me disse. Hoje, 11 horas da manhã. E amanhã, às 6 da manhã, nós voltamos às lives com as pérolas do profeta Amaro. E amanhã à noite tem mais mentoria da letra hebraica, Zaim. Nós vamos entrar em Zaim. Agora, querido, você que não fez o mapa profético, eu sei que com essa questão do... Tá aqui, ó, a Lauren botou o Instagram do apóstolo Luiz Henrique Smith. É isso aqui, ó, Lê Henrique Smith. Só dá um print aí que é difícil de escrever.
para você poder entrar no horário em ponto. Mas você que não fez o mapa profético, adquira. Vai mudar a tua vida. É um manual de destino baseado na profecia mesmo, uma coisa linda. E você que tem desejo de semear no nosso ministério, dizimar, ser um dizimista. Tem gente que cansa de dizimar na estrutura, né, gente? Eu cansei. Eu não dizimo há muito tempo, eu não consigo dizimar para campanha de ar-condicionado. Aí compra o ar-condicionado, agora o ar-condicionado está ruim, compra outro, fica a vida toda consumindo dinheiro do povo. Pintar parede de preto, agora pinta de cinza, pinta de preto, pinta de cinza. Eu cansei de dar dízimo para a estrutura, para a Torre de Babel. Dízimo tem que ser entregue ao sacerdote, ao profeta, ao apóstolo que é fonte de água sobre sua vida. Então, se você tem desejo de ser um semeador, um dizimista, um ofertante desse ministério, eu me coloco à disposição para ser o canal para receber isso e te abençoar. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte: hoje nós estamos exatamente, deixa eu conferir aqui, hoje nós estamos exatamente no 16º dia da contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? São os 50 dias de contagem desde a Páscoa até o Pentecoste. Nós estamos no 16º dia. Então, olhe, estamos entrando hoje também no mês de Iyar. Acabou o mês de Nissan ontem e entrou o mês de Iyar, que é o segundo mês do calendário bíblico. Esse mês, quem quer saber sobre esse mês, é a live de número 300 no meu canal do YouTube. É o mês da inteligência espiritual, da sabedoria para dar conselho sobre tempos e estações. É um mês de muita luz e prosperidade também. A tribo desse mês é a tribo de Issacar, que é a tribo que andava atrás de Judá, dando conselho para as outras tribos e recebendo provisão por causa disso, sendo enriquecida pela inteligência. Então nós estamos entrando nesse ciclo hoje de Iyar. Então que as bênçãos desse mês, dessa tribo, te alcancem em nome de Jesus. E quem quiser falar comigo já sabe, é só me chamar no WhatsApp, que está aí em algum lugar aqui, tanto do Instagram quanto do YouTube. Quem não é acessível não é merecido. Foi uma boa live, acredito eu. Amanhã tem mais. Deus abençoe, meu povo. Tchau, tchau.